bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, a anfitriã comigo hoje é a Renata Telokin. A Renata é membro do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e a nossa convidada de hoje é a Ana Paula Terra Machado. A Ana Paula é psicóloga, psicanalista, membro titular com função didática da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Além disso, ela é membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos, o CEP, é membro fundador do Instituto Bion e, para nós, hoje, principalmente, é membro em formação do Instituto de Psicossomática Pierre Marty, ou a Ipso Paris, né? Bem, o nosso assunto de hoje, ou a tua tarefa, né, Ana Paula, é um desafio à tua estatura intelectual. Nós vamos trabalhar para tentar facilitar a compreensão de quem não é da área da psicanálise, algo difícil até para psicanalistas, né? Então, como é que tu começa a explicar a metapsicologia do trauma? Bem, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, Heloísa e Renata. E realmente, né, metapsicologia do trauma é um título forte, né? A metapsicologia é uma parte cara à psicanálise, ou em especial a teoria freudiana, obviamente, né? Foi Freud que estabeleceu a metapsicologia, que é o que dá sustentação aos conceitos. Se nós pudéssemos dizer assim que a clínica é a psicanálise encarnada, a gente poderia dizer que a metapsicologia é a espinha dorsal que dá sustentação a essa psicanálise encarnada, no sentido de que são os conceitos que nos permitem, né, ter uma inteligibilidade do que se está ouvindo na clínica e, sobretudo, é o que sustenta as trocas científicas. Por quê? Senão, nós entraríamos sempre na ideia de opinião e não de argumento, né? Onde eu faço uma diferença, que opinião todos têm, mas o argumento é algo sustentado. Então, a metapsicologia é esse corpus dos conceitos fortes, por isso que se diz duros, né? Da teoria freudiana, que dão a sustentação, enfim, dos fenômenos, de muitos dos fenômenos clínicos. Evidentemente, a metapsicologia é teórica, é teoria, uma parte mais chamada dura, né, da psicanálise. E o trauma, né, metapsicologia do trauma, que é realmente o título, o feliz título da nossa jornada, o trauma é uma questão muito cara à psicanálise. A psicanálise começa pela ideia, né, do trauma, o trauma. Então, né, nos inícios, um trauma real, um trauma sexual, né? Mas é por este viés que o Freud começa a pensar os sintomas das histéricas. A teoria do trauma, dentro do contexto da teoria freudiana, ela acompanha, né, uma noção que está no início da obra e vai até o fim da obra. Então, no último texto do Freud, o esboço de psicanálise, está lá ainda a compreensão do trauma e o que o Freud considera o maior trauma da vida dos inícios. Então, realmente, a gente pode dizer que é um contexto. Teve um período em que isso não teve tanta ênfase teórica, mas depois de 1920 isso é retomado com muita força. Enfim, o trauma é um dos vértices para se pensar e conhecer a teoria freudiana. E eu diria mais, a ideia de trauma e de traumatismos é um caminho para que a gente conheça qualquer pessoa, na medida em que não tem ninguém, né, que não tenha tido uma situação traumática, né, na vida. Como é que a gente pode entender, então, vamos começar por essa via, né? As pessoas nascem, que coisas acontecem ao longo da vida que podem se transformar em trauma, né? Porque tem coisas que são parecidas para pessoas, as pessoas tomam diferente, ou é porque elas já têm uma história prévia que fazem com que essas coisas sejam sentidas diferente? Claro. Bom, o trauma seria inexorável, né, a todas as pessoas. Não tem como alguém viver sem ter nada
traumático e nenhuma situação traumática. A repercussão dos traumas, que aí a gente chamaria de traumatismo, quer dizer, a consequência do impacto dessas vivências consideradas traumáticas, é que vão ter em cada pessoa o seu contorno individual, o seu contorno particular. Então, se o trauma é inexorável, se todos nós, a própria sexualidade humana, né, a psicossexualidade, ela é toda calcada em situações mais ou menos traumáticas. Então, o trauma nos acompanha. A questão é o destino que ele vai ter para cada um, né? Quase como se a gente pudesse dizer, bom, a questão não está nos fatos, está no destino que nós damos aos fatos, né, do que foi vivido. E é claro que, dentro deste contexto, aí estão incluídos aspectos constitucionais, a época dos acontecimentos. Mas eu acho que é interessante a gente poder pensar que não é a questão de um trauma ou quantos traumas, né? A ideia é de que, em que período da vida isso aconteceu, quais as reações, quais os recursos que se tiveram para lidar com isso, e também, evidentemente, o quanto isso se sucedeu na vida de uma pessoa, né? Massoud Khan foi quem falou e enfatizou, né, a questão de traumas cumulativos também, né? Não é a questão só de um evento enorme. São quase que, se a gente pudesse dizer, os traumáticos, os pequenos traumas do dia a dia, né? Então, esses traumas cumulativos também têm a sua influência e que podem nos desorganizar, né, internamente e apresentar aí reações e sintomas. Quem sabe tu dá um exemplo para a gente desses traumas cumulativos e depois eu vou querer voltar na parte da sexualidade, que todo mundo tem trauma nisso. Como é que funciona? A questão de um trauma acumulativo é de situações, por exemplo, né, de vivências, por exemplo, de perdas, né? Perdas sucessivas e que vão se acumulando e que não, em algum momento não foram nem tão bem elaboradas, lutos não feitos, enfim, isso vai ficando quase como uma dimensão traumática, né, no psiquismo. O psiquismo, estou falando da questão das emoções. Então, agora, dentro desse contexto, eu acho interessante a gente destacar, já desde o início, né, para falar da questão do trauma, que é a ideia de que o trauma muitas vezes não é sentido na hora. Uhum. Isso, para Freud, né, no início, a ideia de 2 tempos do trauma. E é mais ou menos quando a gente dá uma batida forte, né, numa parte do corpo e o hematoma aparece um pouco depois. Então, esta ideia, eu acho que ela é muito importante da gente pensar, porque, às vezes, numa situação vivida, né, pela pessoa, aquilo parece que se encaminhou bem e, num outro momento, é que vai ter a repercussão disso. Eu também faço uma analogia dizendo que, no enfrentamento de situações, né, que se tu vai atravessar a rua e vem um carro, tu corre até o outro lado da rua. E depois que tu chega no outro lado da rua, é que tem o coração dispara, as pernas, né, ficam bambas, enfim. São as reações mais frente a uma situação, mas não no momento exato. E isso foi a primeira descrição, até, né, dentro do trauma mais ligado à neurose, aos traumas sexuais, então, da sexualidade, que Freud dizia que, bom, eram situações vividas num momento, né, no momento em que havia um despreparo da criança, do início da adolescência, para entender essa situação, e aquilo ficava um registro. E só num outro momento, com alguma outra cena que tivesse ligação, alguma ligação com essa primeira, é que se fazia essa conexão. E este novo evento é que aí se desencadearia toda a carga traumática que até então não tinha se manifestado. Este pequeno relato que eu fiz é para dar conta da ideia dos 2 tempos do trauma, né?
um primeiro momento muito impactante, que às vezes tem um pavor, mas eu não estou falando de uma crise, é uma situação de impacto. Isto tem lá um registro, mas ainda não tem um sentido. Num segundo momento é que isso teria uma força, adquiriria, então, um sentido e teria esta condição de traumático, assumiria a condição de traumático. Deixa eu te perguntar, porque para mim, por exemplo, é fácil entender quando uma criança passa por uma coisa ruim, seja, sei lá, ter um enfrentamento com o professor no colégio, ou até alguma coisa sexual abusiva, de repente, e na hora ela passa por cima daquilo como se não tivesse entendido direito o que aconteceu. Daí, quando chega mais adiante, na adolescência, na vida adulta, já com psiquismo, então, mais formado, com mais maturidade, quando ela lembra daquilo, ela se dá conta do que foi. Isso, para mim, é fácil entender. Mas quando acontece na vida adulta, para mim fica mais estranho. Também se referem a coisas infantis ou podem ser traumas da vida adulta mesmo, que só depois a pessoa se dá conta? Não, existe a possibilidade de, na hora de um evento, mesmo na vida adulta, a pessoa não ter a dimensão do quanto aquilo foi traumático e depois se dá conta das repercussões disso. Né? Não necessariamente porque é vida adulta, né? Imediatamente tudo vai ficar esclarecido com sentido. O que é interessante destacar aqui, que nós estamos falando em todos esses momentos de situações reais no sentido de factuais, né? De fatos que aconteceram. E justamente essa foi uma das questões que para Freud se complicou. Freud tinha uma ideia do trauma, então, real, uma sedução acontecida com as crianças, então, hoje diríamos abusiva e tal. Mas lá pelas tantas, a partir de relatos das pacientes, você se dá conta que nem todos os pais eram abusadores, que as situações não estavam muito intensas. E aí foi quando tem a famosa carta de 1897, a carta de 69, a carta 69, né, que ele escreve para o Fliess e diz: não acredito mais na minha neurótica. Porque era assim, nem todas as pessoas passam por situações tão traumáticas, tão abusivas. Ou literalmente. Ou literalmente, no real. Né? E aí, a partir disso, esse foi um momento até difícil para Freud, porque ficou sem um norte, né, para seguir teoricamente. Depois disso é que vai entrar em jogo, em cena, a questão da realidade psíquica. Do mundo de fantasias, né? E esta confluência entre os fatos e as fantasias e a realidade psíquica, que é aí onde o Freud vai começar a retomar essas questões. Porque a realidade, né? Para nós, a nossa realidade é a nossa realidade psíquica. Então, por isso, não necessariamente algo que produz sintomas, que causa dor, sofrimento e mal-estar, tem que ser gravíssimo. Né? É como foi registrado, como foi representado, que é uma palavra da psicanálise, para aquelas pessoas, para aquela pessoa em particular. Por isso, uma mesma situação, né, não é igual para todas as pessoas. Né? As repercussões dos traumas, né, ou seja, o traumatismo, que seria o que redundou, é individual. Né? Evidentemente que existem situações, né, a guerra, a pandemia, as enchentes, né, uma situação muito nossa, ainda recente, né, o efeito dessa situação para algumas pessoas, independente das condições externas e o quanto foram atingidas, mas os efeitos, talvez, da vida adulta, tentando complementar a tua questão, Heloísa, os efeitos da vida adulta que talvez se liguem a situações precoces, né, ou situações da infância ou de outros momentos da vida dessa pessoa, vão ter um efeito mais intenso que uma outra pessoa, também na vida adulta, que passou por essa mesma situação. Eu acho bacana esse mesmo, super entre aspas, porque a enchente foi a mesma para todos nós, mas não foi a mesma para todos nós. Não, a enchente foi de cada um. Isso. Né?
como qualquer situação mais traumática, qualquer vivência, é de cada um. Isso é muito interessante, porque uma época você dizia, bom, mas são irmãos, são da mesma família, mesmo pai e mesma mãe. Mesma educação. Mesma educação, mesmas oportunidades, né? E isso a gente sabe, que uma família de 5 irmãos, por exemplo, se fosse entrevistar individualmente, quem sabe nenhum tem não tem esse mesmo pai e essa mesma mãe. Cada um tem um registro e uma ligação afetiva e um lugar que achou que conquistou na família absolutamente individual e subjetivo e único, né? Aliás, é fascinante, né, a ideia de que ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa é única, né? Mesmo que tenha até semelhanças e afinidades com outros, até com familiares, enfim, cada um é único, né? E eu acho que isso que a psicanálise enfatiza tanto. Por isso, o trabalho da psicanálise, e aí poderíamos estender até o traumático, mas o trabalho da psicanálise é um trabalho realmente de ourivesaria. Ele é único, é com aquela pessoa, porque justamente vai tratar do universo psíquico dela, dos traumatismos ao longo da vida e também como ela reagiu a tudo isso. E cada um vai ter, estou quase repetindo e reforçando, né, sublinhando a ideia de que para cada um vai ter essa repercussão única, né? Não se pode fazer grandes generalizações de trauma. Mesmo quando Freud retoma todo o estudo da neurose traumática, que nem uma expressão dele, que ele vai desenvolver, e das neuroses de guerra, mesmo que enfrentou a guerra, né, que foi para o fronte de batalha, por exemplo. É diferente a reação e a incidência dessa situação sobre o psiquismo e as consequências disso, né? E eu estou falando a guerra é sempre um momento muito extremo para a gente falar, mas eu lembro de uma situação quando falavam da guerra do Vietnã, né, dos jovens americanos que foram para a guerra do Vietnã. Uns voltaram e fizeram cinema, né? Platoon é um filme que remete a isso. Outros adoeceram muito psiquicamente, romperam com a realidade, ficaram fora, né, de qualquer contexto, não puderam se integrar mais na sociedade. Todos estiveram lá. As vivências de cada um e as repercussões e o destino do traumático é que varia. Eu acho que esse é um ótimo exemplo de ver como as pessoas lidam no momento de maneiras diferentes e depois, né? E daí minha pergunta é nesse sentido, como é que a psicanálise funciona? Então, primeiro para compreender, que tu já começou nos explicando super bem, e depois, assim, quando aparecem essas situações de trauma no sentido da pessoa não conseguir funcionar bem como funcionava antes, passar a ter sintomas. Em que a psicanálise ajuda? Como a psicanálise ajuda? A grande função da psicanálise é, através, né, desse encontro de duas pessoas, né, desse par analista analisando, de poder arrumar um meio, encontrar um caminho de elaboração dos traumas. Esta é a questão, né? Não se trata de extinguir a ideia de trauma. Quem teve uma perda na infância de um familiar não vai se restituir isso, mas como isso vai ser encaminhado, né, de uma outra forma. Por isso que a gente diz que ninguém entra e sai de uma análise com o mesmo pai, a mesma mãe, as mesmas situações, né? É que esse sofrimento não cause tanto dano, que possa ser trabalhado, elaborado, né? Daí o conceito de elaboração do traumático, né? Dos traumatismos. Estou usando traumatismos aqui como acontecimentos da vida das pessoas, né? Então, nesse sentido, é quase essa a tarefa analítica. Embora o Freud tenha dito que às vezes ficava mais fácil até tratar uma situação aguda de muito sofrimento do que situações, né, mais crônicas que a gente chama assim de uma neurose já estabelecida, né? Então, eu teria essa diferença. De qualquer forma, uma análise é uma nova possibilidade para que se possa examinar, né, toda a nossa história e, especialmente, os aspectos que causam dor,
sofrimento e os aspectos incapacitantes para uma vida mais criativa e prazerosa. O que é uma neurose estabelecida? Uma neurose estabelecida é a nossa neurose do dia a dia, né? Claro, Freud falava que as crianças não podem ser chamadas de neuróticas, né? Não estaria estabelecida. Haveriam sintomas, até dito tão neuróticos. Agora, uma neurose estabelecida é a nossa do dia a dia, né? É a neurose nossa do cada dia. As situações que todos temos, não tem como, as situações que nos geram angústia, as situações que nos geram medos, né, que nos produzem sintomas que são incapacitantes, vamos dizer, para que a gente possa se realizar, né, o que nos faz sofrer. E é interessante porque muitas das situações da vida dita adulta, né, que nos fazem sofrer, elas nos fazem sofrer porque elas, não que nós não tenhamos capacidade de lidar agora, mas é porque elas se engancham, né, tipo fazem um gancho com algo da nossa infância, que foi um momento em que a gente não tinha todas as ferramentas para lidar, que a gente não podia, né? O grau de dependência de uma criança é enorme. Então, ela tem que se moldar, entre aspas, ela tem que conter isso. E, muitas vezes, né, as situações que nos fazem sofrer na vida adulta é porque elas estão enganchadas em algo do nosso infantil que não foi elaborado ou que provoca ainda mais dor. Dá um exemplo para gente. As situações, por exemplo, de uma pessoa se sentir constantemente rejeitada, né? Evidente que existem situações de rejeição, não se trata de dizer isso. Mas, às vezes, a gente vai ver que aquela pessoa já tem uma predisposição, já é como se desenvolvesse uma hipersensibilidade a se sentir sempre rejeitada em situações. Isso talvez se ligue a situações da infância que não necessariamente são até situações de rejeição da infância. Pode ser quando nasceram 2, 3 irmãos e aquela criança não teve a atenção, né, a sequência de irmãos, não estou falando 2, 3 irmãos juntos, né, trigêmeos, mas, enfim, é nesse sentido de que as situações que nos ou situações muito incapacitantes, um medo enorme, né, de uma situação específica, às vezes está ligado a um temor da autoridade paterna que não foi enfrentada lá na infância, né, que não podia ser. E agora já pode, né? Então, fica como aquela situação de que, às vezes, a gente está se protegendo ou evitando situações que ou temendo situações que não precisaria mais, né? Quando tu diz agora já pode enfrentar, se procurar ajuda? Não, enfrentar... Claro, procurar ajuda, mas enfrentar mesmo a situação, né? Às vezes tem inibições, e as inibições podem se tornar sintomas, que assim, não precisa mais, né? Tu pode agora ir lá e te posicionar de uma outra forma, né? Os temores extremos, as fobias extremas, né? Nesse sentido. Eu estou escutando e pensando assim que isso parece que é um trauma muito grande, parece que é algo incapacitante a gente falar do trauma, o traumatismo, né? Mas às vezes são pequenas coisas, né, que acabam não dando uma repercussão enorme dentro da vida, mas... Claro, são os traumas nossos de cada dia, né? A gente tem situações, exatamente, né, Renata? Não... Lógico que existem situações que são muito graves e que são muito exigentes. E a gente se moldou, todo mundo se moldou. Se moldou, quando eu falo, foi estabelecendo um tipo de funcionamento mental a partir das nossas vivências, que foram mais ou menos traumáticas. É claro que os traumas precoces, né, eles não ficam, muitas vezes, com um registro que sejam passíveis de serem lembrados, né? Que é aquilo que se chama memória sem lembrança. Está lá, está registrado. Então, são traumas, muitas vezes, mudos de que não são lembrados, não podem ser falados, enfim, mas que produzem efeitos. Então, esses traumatismos mais precoces, né, ligados desde o início da vida, com a interação mãe-bebê, estou falando mãe-bebê aqui, a figura adulta que cuida dessa criança, que acolhe, né?
é interessante, porque os desencontros de ritmos ou situações acontecidas muito precocemente vão ter um resultado também de situações que não vão se expressar psiquicamente, vão ficar marcados, mas não conseguem se desenvolver através da fala, do pensamento e das lembranças, né? Mas tem lá o seu registro. E muitas vezes essas situações são determinantes de comportamentos, por exemplo. Então, não passa pela palavra, pelo psíquico, e podem desembocar em situações nos atos ou no corpo. Tá? Então, esses traumatismos precoces que hoje se estuda tanto, né? E ainda acrescentando os traumas que se passam de uma forma transgeracional. Então, todas essas, né, muitas vezes, uma geração tem ainda, e sente e vive, não é só ainda ter o registro, vive situações traumáticas de outras gerações. Então, existe esse aspecto também, né, na nossa subjetividade. Não é só a história individual e do que é passível de ser lembrado. A nossa história começa mesmo antes da concepção, né? Sim. É assim, porque é da imaginação de uma mulher que queria gerar, enfim, como é que fica isso, o que ela imaginou para esse filho ou para esta filha quando nasce, né? O que é colocado ali, que expectativa se tem. Então, a gente sabe, né, que essas questões se apossam da gente mesmo antes do nosso nascimento e que vão até depois da morte de outras pessoas, né? As pessoas, quando morrem um corpo biológico, ficam na lembrança. Muitas vezes o nome é transmitido, ou o nome de cada um tem a sua história, né? Os nomes... o Freud escreve isso em Totem e Tabu, né? O nome é uma parte da alma de uma pessoa, enfim. Os nomes têm histórias. Então, esta condição, né, de repercussões não é só na nossa vida, mas até das outras gerações, do que esperavam de nós, né? Então, seria uma marca, não necessariamente um grande trauma, mas fica uma marca no psiquismo, assim, que vai seguindo. Isso, são uma marca, né? Se chama... Essa marca, ela não fica como um traço que vai galgar uma possibilidade de representação. Representação é, assim, uma tramitação pelos aspectos emocionais e que isso possa ser falado, pensado, sentido, sofrido e digerido. Tem situações que ficaram lá sem um caminho psíquico, vamos dizer assim, e que aí impõem descargas em outros jeitos. Porque a gente tem uma tendência a sempre fazer uma descarga de tudo que está afligindo, né? Da angústia em especial. Né? A angústia é uma pressão muito grande. Ou a gente consegue encaminhar via pensamento, né, as situações, ou em atos, ou então, como um último reduto, o corpo. E o corpo que eu estou falando aqui agora, já o biológico mesmo, o organismo, né? Que seria dor, algum tipo de dor, alguma coisa? Isso, bom. Também. A dor é um tema interessante, né? Porque é quase como se a dor, no início não se distingue se é dor psíquica ou dor corporal, isso de um bebê, né? Mas a dor, ela tem que ser transformada também, né? A dor tem uma intensidade. A dor teria que ser transformada em sofrimento. Né? Estou fazendo esta ligação, um apelo ao outro. A dor, ela tende a ficar circunscrita em si mesmo. Né? Por isso que o Freud vai falar que uma dor de dente, a pessoa, tudo se reduz a essa dor, entende? A pessoa fica concentrada na sua dor naquele momento. Então, a dor tem que se transformar em sofrimento, em apelo. Como se fosse ter um representante emocional da dor que é no corpo. Isso, isso que eu falei de dor e sofrimento é uma abertura desse circuito fechado que é a dor. Tá, então deixa eu ver se eu segui o raciocínio. Tem coisas que acontecem cedo na infância que não são necessariamente traumas pesados. Eu fiquei lembrando de um filme em que
dois adolescentes se amam muito, mas acabam sendo separados, cada um vai fazer suas coisas. E anos depois se encontram por acaso, se reconhecem e perguntam como é que foi a vida. E cada um teve um filho e deu ao filho o nome do outro, Sim. que é uma homenagem, né, de um amor que ficou para trás, né, os dois muito felizes com famílias constituídas e tal. Mas como é que é a história dessas crianças que vêm com o nome do amor que não aconteceu? Então, lembrei dessa situação. Então, não são necessariamente traumas, assim, medonhos. Às vezes são... A parte dos nomes eu acho muito bacana. E daí, o que acontece depois? Assim, que tipo de sintomas, então, essas pessoas vão ter, às vezes na adolescência já, na infância ainda, ou na vida adulta? Não sei que história elas poderiam fazer em torno desse nome, né? Se era de, bom, foi alguém que foi muito amado ou foi alguém que não com registro que não deu certo, né? Por isso que Porque por isso o registro que se faz dos fatos, ele é muito particular, ele se mistura com as fantasias, né? Por isso que tem pessoas que dizem, mas eu nunca tive uma coisa tão grave, como é que eu me sinto assim? Né? E é muito interessante, em cada época da vida vai remeter a um tipo de angústia. Né? E tem situações onde a angústia assume uma proporção tão intensa que ela não condiz com a situação. Sei lá, tu tem me pedido exemplos, mas vamos pensar um medo de avião. Né? O medo de avião, embora você diga, bom, o homem nasceu para caminhar, não para voar, né? Mas, enfim, o medo de avião, muitas vezes, ele é infundado, né? Bom, mas então, tenta se argumentar, dizendo, veja as estatísticas de acidentes. Não é isso. Não É de outra ordem. E, às vezes, esse medo, né, que tem graus variáveis de avião, ou que pode ser outros tipos de medo. Freud escrevia muito mais de trem, né? Na época dele, dos acidentes ferroviários, quando ele vai escrever das neuroses. Mas, enfim, ele tá a serviço de outras questões, né? E está enganchado em algo de uma outra época. Então, ou medo de elevador, né? Diz, bom, uma claustrofobia, enfim. Tem gente que diz, olha, se eu ficar preso num elevador, eu entro em pânico. Né? Tem gente que diz, olha, eu se ficar preso no elevador não vou gostar, mas não necessariamente vai desencadear um pânico. Né? E esse pânico realmente remete à angústia muito violenta e de uma época muito precoce da vida, quando se tinha pouquíssimo recurso, né? Que é o desamparo. Então, na verdade, tem momentos de intensa angústia que a gente se sente muito desamparado. Esse conceito de desamparo é muito importante, né? Porque o que o Freud diz que essa é uma condição nossa, do humano. A gente nasce desamparado. A cria humana, ela é prematura. Nasce sem condições de se alimentar e se locomover. Ela precisa, nós todos humanos precisamos que alguém tenha nos querido vivos e cuidasse de nós. Então, a gente nasceu pela nossa prematuridade, porque 9 meses a criança não tem condições disso. Tá? Isso é determinante na nossa vida, essa condição de precisar depender do outro, né? Que vai, ao longo da vida, assumir também, né, muitas características e muitos contornos individuais, né, onde pessoas vão poder viver isso de uma forma mais confortável, essa ligação e dependência com o outro, outros vão ter uma reação muito violenta no grau de dependência. Enfim, isso também, novamente, venho aqui citar a questão do variável. Né? Tu tinha falado sobre elaboração, né, do trauma. Como é que funciona isso? Essa palavra também, né, elaboração do trauma, isso é o que a gente encaminha numa análise, né? Isto é, quando a gente começa a poder, então, usando um termo mais habitual, mais coloquial, superar, né? Eu acho muito interessante o termo superar. Ou seja, o que é essa superação? É poder pensar sobre isso, é poder sentir, mas, sobretudo, é fazer um luto.
né? Eu acho, tem uma questão tão importante, eu acho que a gente vive de microlutos, né? Temos os grandes lutos, mas todos os dias a gente tem que lidar com uma coisa como era e não é mais, né? Ou poderia ter sido, mas não foi, né? Que é e fazer esses lutos, usando um termo também caro à psicanálise e polêmico, muito polêmico, vou introduzir uma polêmica aqui, que lidar também com a castração. Até onde eu entendo aqui, eu gostaria já de deixar claro, castração é limite, é não poder tudo, né? É o famoso aquilo que, às vezes, os pais hoje usam na educação dos filhos, se bem que nem todos, tudo não dá, né? E a gente tem que lidar com isso e lidar com perdas ao longo da vida, né? Lamentar, em muitos casos, né? Lamentar, em outros lembrar com saudades como uma riqueza que se tem, né? E isso é que vai fazer parte do nosso acervo afetivo e mnemônico. É isso que faz a dimensão da nossa existência, né? O que se viveu. Mas eu não estou falando só o que se viveu regido só pelos prazeres e de maravilhoso. As nossas dores, as nossas frustrações também nos ajudam muito na vida, né? E dizem até que aquilo que se aprende com dor nunca mais se esquece, enfim. Os nossos esforços, né? Eu acho que eles são, é óbvio, que nos constituem e inclusive, muitas das situações que se teve que enfrentar é o que nos dá a ideia de que a gente tem força para enfrentar as outras situações, né? Então, esta ideia de uma asepsia, uma pasteurização da vida, que às vezes parecem que os filhos não podem ter nenhum sofrimento, ela deixaria pessoas mais fragilizadas, né? Pessoas mais despreparadas. Hoje se fala tanto na questão das frustrações, não pode, então, traumatizar os filhos, as pessoas não podem ser mais frustradas, as crianças, sobretudo, não se frustram. Olha, primeiro, que não existe alguém na vida que nunca foi frustrado. Segundo, que a vida em si, ela é recheada de frustrações, né? Não tem como ter uma vida sem frustração. Então, às vezes, situações que são melhor trabalhadas de limite, de contenção em casa, que é cercado de amor, né, de um pai e de uma mãe, elas são muito mais favoráveis a um bom desenvolvimento do que deixar para a vida frustrar, né? Então, tem aquela frase, né, de educação de mãe, pelo menos mães antigas. Aprende em casa. O que tu não aprenderes em casa, a vida te ensina, só que cobra mais caro. Sabe que essa frase é interessante, uma frase antiga, mas ela não é de todo sem sentido, né? Então, eu estava pensando nisso, assim, de como é que se elaboram situações, né? A gente passa a vida inteira elaborando situações, pensando no que se foi vivido, e a análise, um tratamento analítico é o espaço privilegiado para isso, tá? Esta ideia de que muitas ideias que eu sozinha, pensei de uma situação muito sofrida, e aí eu arrumei uma saída e foi a melhor delas, né? Não é essa a questão. Toda a nossa subjetividade é construída na relação com o outro, né? Então, por isso eu falei desde o início lá, de quando a gente nasce nesse estado de imaturidade, estado de prematuridade, é sempre com o outro, né? Então, é sempre dirigido a um outro, né? Pois é, quando você estava falando dos pais que educam e criam, botando limites, frustrando quando tem que frustrar, me parece que criam pessoas com mais arsenal, mais instrumento para lidar com as coisas que a vida traz depois. É claro que um excesso de frustração é óbvio, Sim. Né? Claro, também podem perguntar qual a medida, né? E isso também é relativo. Claro que os excessos. Aliás, uma das definições de trauma sempre remete a excesso, tá? Trauma, por definição, é um excesso que a gente não tinha psiquismo, que o psiquismo não pôde trabalhar tudo, não pôde acomodar tudo. Então, ficou como algo que fica enquistado ali, fazendo sintoma ou causando mal-estar. Então, trauma e excesso é quase como se está ligado a essa situação. Assim como o trauma
né? Trauma vem do grego, né? E que era choque, efração, né? E, realmente, os traumas psíquicos são as nossas feridas da alma, né? E não tem como, por isso que eu estou dizendo, não tem quem andou de bicicleta e não se machucou, né? E não ficou... Mas, bem, ali também foi onde aprendeu. Então, é interessante, é quase como se a gente pudesse, né, dizer, olha, a gente é feito de tudo isso, de dor, de sofrimento, de frustração, de conquistas, de reforços, né, do que se fez bem, enfim. E é nesse caldo de vivências e afetos que a gente se cria. Achei maravilhoso isso que tu disse agora, por último. Tá tudo maravilhoso, mas essa parte que a gente precisa de tudo isso, né? E que situações adversas, digamos, não vão ser necessariamente ruins. A gente precisa, na verdade, delas também. Claro, existe, né, as frases quase populares, que eu digo mais de domínio público, né, mais do que se diz, né, na diversidade que se vê, né, ou a coisa de crise e crie, que parece que é de um provérbio. Então, assim, bom, a criatividade... E é quando se tem uma limitação que surge a criatividade. Né? Então, é muito interessante isso, porque parece, não, a criatividade só surge quando existem condições ideais para ser criativo. Não, ao contrário. Né? Então, é muito interessante isso, essa questão da criatividade, que é o grande diferencial humano. Porque a capacidade de criar humana, isso sim, ela é inesgotável. Né? É muito... Essa é a grande riqueza do humano, né? Essa possibilidade criativa, essa possibilidade de transformação das situações. Então, quando diz, bom, é na adversidade que se tem que arrumar uma saída, né? E as soluções criativas realmente parece que estão mais ligadas à privação do que em um ambiente de satisfação. Elas estão ligadas no diferente, no que está faltando. Né? Sim. E como é que funciona essa parte? Porque daí tem pessoas que conseguem usar melhor, né, os seus instrumentos e conquistarem saídas criativas. E tem pessoas que na adversidade meio que murcham e às vezes aparecem sintomas no corpo. Então, como é que... Tem alguma previsão? Tem alguma coisa da gente poder ajudar da pessoa a tomar um destino em vez do outro? É difícil saber a dimensão de um impacto, né? O Freud diz, bom, a partir dessa dimensão de impacto é que isso vai ser traumático ou não, claro, né? Mas tem pessoas que têm, parece que têm reservas, né? De capacidade de investimento e de tolerância, que a psiquiatria chama de resiliência, né? De aguentar o tranco, aguentar a adversidade. Para outras, entretanto, isso é como se tirasse a graça da vida, é demais, e vai havendo quase que um desencantamento. E estou usando essa palavra pela subjetividade mesmo. O que está encantado com a vida, né? Eu acho interessante, porque todo mundo assim, fulana perdeu a graça. Né, com a vida, depois de tudo que passou, e depois de um tempo, as coisas não foram indo bem, ela foi se deprimindo, ou não se deprimindo, ou então adoecendo. Outras, entretanto, conseguem, né, arregimentar forças e lidar de um outro jeito. E isso, sim, é bastante, de novo, né, individual. Entretanto, é claro que uma pessoa cercada numa situação adversa, estou falando aqui numa situação difícil, cercada de afeto, cercada de investimento, né? Cercada, então, de libido, usando aqui a palavra que é investimento dentro da teoria psicanalítica, é uma nova chance, né? Ou, usando, eu gosto muito das expressões mais corriqueiras, assim, menos técnicas, menos... injeções de ânimo, né? Eu acho muito interessante que todo mundo sabe o que é, né? Diz, foi uma injeção de ânimo. Essas injeções de ânimo, de vida, são muito importantes para quando se está enfrentando uma situação penosa, difícil de dor, né?
E às vezes são O que é coisas... bastante diferente, eu quero fazer um adendo, chega a te interromper, Heloísa, o que é bastante diferente de frases feitas e do tipo, para frente que se anda. Né? Não se trata disso, se trata de um acolhimento e alguém se sentir acompanhado no seu sofrimento. É bastante diferente e eu me senti preocupada aqui em marcar essa diferença. Com certeza, né? E eu adoro ditados populares, né? Então tem a sabedoria popular que é maravilhosa, que é diferente de clichê vazio, que Isso. só atrapalha. Mas eu queria dizer que essas injeções de ânimo, às vezes, são coisas muito simples, até que basta fazer uma visita para a pessoa que não está bem, chamar para sair, para fazer um programa no cinema. Essa coisa da companhia, ela é importante, né? Para diminuir essa sensação de abandono. É um estar junto, né? Um pensar com, sofrer com. Isso é a famosa, né? Também que ficou, porque tem palavras que vão ficando de domínio público, né? É a famosa empatia com a situação do outro e poder estar junto nisso, né? Então, e nós precisamos dessas redes de sustentação. Eu chamo redes de sustentação para toda a vida, não só a família. Estou falando de amigos aí, né? Que eu acho que são uma parte tão importante da vida da gente, as nossas relações de amizade, né? Sim. Por isso que tão facilmente se diz, aquela minha amiga, ela é minha irmã, né? A gente é quase uma coisa como se fosse consanguíneo daí. E as amizades, as pessoas que se têm na vida, eu acho que são realmente muito, muito, muito importantes nessa rede de sustentação diante de uma situação traumática. E eu achei bacana o enfatizar a empatia no sentido de poder chorar com o outro, às vezes, sentir a dor do outro e não minimizar a dor do outro. Olha, eu acho isso tão interessante, né? Porque, bom, então vão ficar as duas pessoas muito deprimidas, né? Aí diz assim, não, então uma está sofrendo e a outra vai lá e diz, não, para com isso. Enfim, né? Não é. Eu tenho empatia de o que poderia ser feito naquele momento. Porque também desprezar uma percepção, atacar uma dor é muito complicado, porque tem um efeito contrário quase. É uma violência. Aliás, esse ataque à percepção, né, ataque à situação, assim, vocês vejam como essas coisas podem ficar complicadas no registro e ter uma intenção diferente. Né? Porque como a gente registra, que é a questão, quando uma mãe vê a criança esfolada lá numa queda de bicicleta, vem sangrando, chorando, e a mãe olha para aquilo e diz, não foi nada. É uma tendência da mãe, né? Eu entendo, a mãe não quis dizer, não foi nada grave. Mas vocês imaginam como pode fazer um registro de que aquela criança machucada, chorando, sofrendo, não foi nada? Foi, vai passar. Essa é que eu acho que é a questão, assim, vai passar. Né? É como se ela pudesse dimensionar para a criança assustada ali com o seu machucado, que aquilo vai ter um encaminhamento e vai passar. Essa eu acho que é a frase mais acolhedora para isso. Está doendo agora, mas vai passar. E daí, no caso, o que a gente está falando é desse trauma que não passou. Isso, de algo que não foi acolhido, de algo que não foi, que ficou ali, fazendo força, enquistado, digamos assim, num psiquismo, e que não foi assimilado, não entrou na unificação do eu não quero entrar aqui em teoria, né? Não foi assimilado por mim, ficou como algo ali que vai ter seus efeitos mais tarde. Né? E a pessoa percebe que está tendo esses efeitos? Ela percebe qual o trauma que está gerando isso ou aquilo? Ou que essas características que ela tem hoje se devem a alguma coisa de antes? Muitas não, né? Porque muitas nem sabem o que aconteceu. Sim. Né? Os desencontros, por exemplo, de ritmos de mãe e bebê pode ser traumático e nem a mãe nem a criança têm tão presentes. Claro que existem situações vividas que se diz, bom, a mãe teve uma doença, teve que se ausentar, foi hospitalizada, ficou longe do seu bebê, bom, isso pode ter um caráter traumático. Sim. Mas aí é uma situação, tem algo que aconteceu, do factual, enfim. Entretanto, existem situações
que a mãe teve sempre ali, cuidou, enfim, podia estar com mais angústia, menos angústia, né? Por exemplo, uma mãe deprimida, que teve sempre com seu bebê, ela não se afastou. Isso pode ter para a criança, não estou dizendo que é direto, né? Terá sempre, né? Aliás, sempre com o ser humano. Mas isso pode ter repercussões, sim. Né? Mas não é também, e eu acho muito importante que isso seja pensado e dito, não tem uma regra. Se a mãe se afastou, bom, aí terá sempre, né? Aliás, sempre e nunca, né? São palavras muito fortes para quando a gente vai falar de emoções e falar de ser humano e falar de nós, né? E como é que se dá o tratamento, assim, quando a pessoa chega no consultório, então, do psicanalista, do psicoterapeuta, que o profissional se dá conta que talvez tenha alguma coisa dessa ordem antiga que repercute agora. Como é que é essa... Como é que é a técnica psicanalítica? Sim, não entendo. diria tanto, mas Não. assim, no sentido de ser uma coisa que não vai ter uma cura mágica só porque procurou atendimento, entende? Basicamente, as pessoas sabem, né? Os ditos, então, neuróticos, que somos todos nós, né? Sabe o que... não sabe o que aconteceu necessariamente, ou por que está assim, mas sabem o que estão sofrendo, né? As pessoas nos procuram por algum tipo de sofrimento, até porque é assim, ninguém que está achando que está tudo bem, sempre, que ela já seria uma grande causa de procura. Mas, né, mas nos procuram porque tem algo que elas estão se sentindo com alguma limitação, com algum sofrimento, ou não podendo usar suas capacidades. Algumas sabem, ou detectam com maior ou menor precisão. Agora, o que sim é um fator para se pensar, sempre que falar de trauma, que eu já falei, que fica ligado a excesso, um excesso que o psiquismo não pode dar conta, é a questão da repetição. Os traumas se repetem. Então, tem situações na vida de uma pessoa, embora muitas nem se deem conta, mas sempre acontece a mesma coisa, sempre um mesmo desfecho desfavorável àquela pessoa. Né? E um dia, quando acontece uma vez, a gente, bem, foi uma situação que eu vivi. É a segunda vez que acontece comigo. As coisas acontecem. É a terceira vez que acontece comigo. Onde é que eu estou me colocando e o que eu estou fazendo para isso estar acontecendo com essa frequência? Então, tem as situações, o trauma se repete, ele insiste. Né? Porque aquilo não foi assimilado, aquilo não foi elaborado, aquilo ainda precisa de um outro caminho para sair dessas situações, vamos dizer assim, né? E entender o que houve ali que essa pessoa repete sempre. Situações que têm um desfecho não satisfatório, desfavorável, situações sofridas. E daí eu gostaria de esclarecer assim que então a pessoa não vai para saber o que gerou aquilo, porque tem traumas que, né, a gente nunca vai saber o que aconteceu. A ideia é outra, é ligar a emoção com o que está acontecendo hoje. Eu acho que as pessoas vão para não sofrer mais. Claro que a gente tem secretamente, porque se todo mundo passou por coisas narcísicas, né, a gente gostaria na nossa vida de nada mais, nada menos que tudo, né? Tudo de bom, Tudo de bom. Né? Que tem até essa expressão. Então, realmente, Freud fala naquele texto magistral, né, que é o mal-estar na civilização, que a gente se surpreende mais com a infelicidade do que com a felicidade. Como se a felicidade é o que deve acontecer. Quando acontece algo ruim, que a gente diz, por que comigo? Né? E é uma frase não rara, né? Então, a gente estaria mais preparado se tudo der certo. Né? E os reveses, as situações que não aconteceram como esperado, elas são muito marcantes, né? Porque a gente teve uma fase que meio que nos disseram que tudo ia dar certo. Né? E que foi bom. Mas, tem que ser assim. No início tem que ser. Né? Depois é que a gente vê assim, muitas coisas vão dar certo, outras dependem de um esforço enorme, pitadas de sorte, enfim, uma série de outras coisas. Depois que a gente vê que não é bem assim e que não é uma linha tão reta, né? São muitos os caminhos que podem assumir as situações da vida. Muito bem, a gente está chegando ao final desse episódio. O que faltou a gente te perguntar, Ana Paula, que é super importante?
Não sei se faltou alguma coisa. Eu é que me pergunto em que medida eu segui a linha do trauma, porque né, mais estreita, mais restrita até ao tema proposto. Eu acho que eu falei de tantas coisas, mas, enfim, todas elas estão ligadas a esse fundo traumático de todos nós, né? Então, talvez, por isso, essas derivações tantas que acabaram acontecendo aqui, nesse bate-papo tão agradável. Eu acho bacana essa noção, né, de que a metapsicologia é a base que sustenta tudo e, portanto, é muito grande, né? Então, é um assunto muito amplo. E como o trauma são tantas coisas que acontecem a tanta gente, também é infindável, né? O fascinante do humano é que nunca se esgota, né? Nenhuma teoria até hoje deu conta do humano. Por isso a gente precisa sempre de mais teoria. Assim como as palavras, né? Elas nunca dizem tudo o que precisa, a gente precisa de mais palavras. E é assim que acontece a vida, né? Então eu acho muito interessante, nenhuma teoria deu conta de tudo, né, de todas as dimensões do humano. O humano ainda é mais que isso, né, de que qualquer teoria até hoje, escrita, descrita ou pensada. E, de novo, todas as homenagens ao Freud, que trouxe tanto para a gente e deixou claro que não se encerrava por ali, que mais coisas viriam. E tu falando, na época dele, ele falava mais dos acidentes de trem, hoje a gente fala de avião, sabe, sei lá, o que a gente vai falar Que no tipo futuro. de situação nós vamos falar, né? Medo de naves? Né? Então, assim, como é que fica, Bom, né? a gente tem medo de vírus. É. E, então, eu achei muito bacana isso que tem tu falou das épocas, né, que acontecem os traumatismos, os eventos, e a gente vive nessa época de hoje, né? Mas as emoções, né? Eu acho que elas, sim, são as mesmas, né? Independente dos objetos ou das situações externas. Isso é muito bacana, né? A cultura até pode mudar, mas a gente continua sendo a gente. Sim. Muito bem. Muito obrigada, Ana Paula. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que bom. A gente gostou muito também. Sempre é um prazer te ouvir com tanta genialidade, tanta cultura, sobretudo. Muito obrigada. Obrigada, Renata, e a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo episódio do SBPDPA Cast.